Olá, tudo bem? Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o nosso estudo deste domingo na nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar a pergunta 26. O que mais a morte de Cristo redime? Tá bem? Nós estamos aqui falando do Evangelho, né? Do cerne do Evangelho. Tá? Quando falamos de Evangelho, estamos falando da redenção operada através de Jesus Cristo, né? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Tá? Antes de começar, deixa eu dar um recado assim, sabe? Não subestima esse tipo de estudo, tá? Se tem algo que é profundo e insondável em sua completude na Bíblia, é o Evangelho, tá? Nenhum assunto na Bíblia é tão profundo quanto o Evangelho, tá? Quando nós falamos da volta de Cristo, de inferno, anjos, seres espirituais, nada se compara à magnitude do Evangelho, tá? Então, por exemplo, o tema desse estudo é o que mais a morte de Cristo redime. Por quê? Porque nós estamos estudando acerca da redenção que temos em Cristo Jesus, né? Já vimos que foi necessário que Jesus morresse na cruz para nos redimir dos nossos pecados. O estudo anterior falou se que a morte de Cristo é suficiente para nos redimir de todos os pecados, tá? Então não há pecado, não há ofensa que o sangue de Jesus na cruz do Calvário não resolva, não traga redenção, tá? E aí chegamos nesse estudo com a pergunta: o que mais a morte de Cristo redime, tá? A primeira coisa que eu peço de você é tentar responder essa pergunta de forma bem clara, tá? Uma vez que sabemos que a morte de Cristo nos redime dos nossos pecados e que ela nos redime de todos os nossos pecados, o que mais a morte de Cristo redime? Você pensa e tenta encontrar uma resposta para isso, tá bem? A resposta que o texto vai nos dar, principalmente a partir de Colossenses capítulo 1, 19 e 20, é que a morte de Cristo redime todas as coisas. Mas como assim todas as coisas? Estamos falando do quê? Estamos falando de todas as coisas criadas. Então estamos falando das pedras, dos rios, das árvores, das estrelas, de tudo, tá? Aí você pergunta, mas como assim a morte de Cristo redime as árvores, a natureza, as estrelas, né? A morte de Cristo nos redime porque nós somos pecadores. Nós pecamos contra Deus e por causa do nosso pecado vem a ira de Deus contra nós, para nos destruir por causa da nossa iniquidade. Então a morte de Cristo nos redime, nos salva, nos livra da ira de Deus. Como que se aplica isso quando falamos de todas as coisas, né? Dos rios, das árvores, das estrelas e tudo mais? É porque o nosso pecado, o pecado não atinge apenas os seres humanos. O pecado não atinge apenas a humanidade, mas toda a criação, tá? Não é apenas eu e você que nos tornamos escravos do pecado, mas toda a natureza, toda a ordem criada se tornou escrava do pecado. Sim, as árvores, os rios, as estrelas são tão pecadores, por assim dizer, como eu e você, tá? São tão, ou melhor dizendo, a melhor expressão seria, são tão afetados pelo pecado como eu e você. Então, da mesma forma como a morte de Cristo, o sangue de Jesus redime a você e a mim dos nossos pecados e opera em nós uma nova criação, a morte de Cristo também vai redimir a criação, todas as coisas criadas, tá? O tema desse estudo é o que a gente chama de redenção cósmica, tá? Redenção cósmica. Por isso queremos dizer que a morte de Jesus na cruz do Calvário não se dirige apenas a nós, homens e mulheres pecadores, mas a toda a criação afetada pelo pecado. Certo? É um assunto que, assim, infelizmente,
ele é muito pouco falado, tá? Muito pouco falado na igreja. Eu mesmo, eu acho que eu acho que eu nunca preguei nesse aspecto. Talvez deva ter pregado uma ou outra vez, mas não me lembro, assim tudo. Mas eu, por exemplo, nunca ouvi, né? Nunca ouvi ninguém, nenhum pastor pregando acerca disso, tá? Normalmente você vê aquelas pessoas mais voltadas para a preservação ambiental, né? Então nós temos aí uma teologia ecológica, alguma coisa assim, tá? Porque a Bíblia fala muito da criação, né? A Bíblia fala muito da criação. E a Bíblia deixa muito claro que a criação, a natureza, as coisas que Deus criou no universo são afetados pelo pecado, tá? Lembra o que Deus falou para Adão lá no Jardim do Éden ainda, quando ele peca, tá? Deus fala para ele, Gênesis 3:17, tá? Deus fala para ele: "A terra é maldita por sua causa", tá? Então, o pecado de Adão e Eva traz maldição para a criação, tá? Não é apenas eu e você que somos malditos por causa do pecado, que somos amaldiçoados por causa do pecado, mas as pedras, os rios, as árvores, as flores, os animais, as estrelas, toda a criação fica debaixo de maldição por causa do pecado. Então, a obra que Jesus faz na cruz, ela tem uma dimensão cósmica, tá? A obra de Jesus na cruz do Calvário tem uma dimensão cósmica. E aí, da mesma forma como eu e você esperamos a plenitude da redenção, né? O que é a plenitude da redenção? É quando estaremos no céu, com um novo corpo, com um corpo glorificado. Quando não seremos mais afetados pela doença, quando não seremos mais afetados pela morte, quando não seremos mais afetados pelo envelhecimento, tá? Os nossos corpos serão glorificados, ou seja, nós teremos a salvação em sua plenitude. Nós seremos um novo ser, um novo corpo, uma nova existência. Toda a criação também aguarda essa plenitude da redenção, tá? Da mesma forma como Paulo fala a nosso respeito que aquele que está em Cristo é nova criatura, a criação também aguarda o momento em que a criação será uma nova criação. Lembra de Apocalipse 21:1? Sabe? E vi novos céus e nova terra. É isso, tá? Da mesma forma como haverá um novo eu em Cristo Jesus, haverá também uma nova terra, haverá um novos céus, haverá uma nova natureza, haverá uma nova criação, tá? E tudo isso é realizado no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Certo? Incrível isso, né? Maravilhoso. Eu espero que você fique encantado com isso. Eu espero que você se maravilhe. E aí, eu queria ouvir de você se você já leu sobre isso, se você já estudou sobre isso, se você já percebeu isso, tá? A gente está numa época, por exemplo, de muitas queimadas, tá? Cara, é a natureza gemendo, sabe? Lembra o que Paulo fala lá em Romanos 8, tá? Romanos 8, 19-22, ele fala: a natureza geme, tá? Aí a gente vê o aquecimento, a gente vê as tempestades, as chuvaradas, a gente vê as queimadas, a gente vê a natureza gemendo. E gemendo sob o fardo do pecado. Não é apenas um desequilíbrio ecológico, não é apenas a consequência da industrialização, sabe? Não é apenas os porcos aí que ficam jogando lixo na rua. Não, é o pecado. É a maldição do pecado pesando, oprimindo toda a criação de Deus. E essa criação que será redimida, plenamente redimida através da obra de Cristo Jesus, tá bem? Mas o nosso estudo ele vai mais longe. Ele vai mais longe mostrando que a redenção de toda a criação começa com a igreja, tá?
Na igreja, ele fala uma coisa bem legal aqui, em algum lugar, que ele fala assim, ó, que é a igreja que antecipa. Não, a igreja de hoje é um posto que antecipa essa nova criação, sendo inclusive um meio primário para fazer acontecer essa nova criação, tá? Aqui entra uma dimensão ecológica, tá? Cara, pensa assim, nós amamos o outro e devemos amar o outro porque ele é a criação de Deus. Isso não vale para a natureza também? Isso não vale para os animais também? Não é? Percebe? Sabe? Percebe isso, tá? Isso não vale para... Cara, quando você olha uma mata queimando, sabe? Isso não deve doer no coração, tá? E não apenas se dói ou não no coração, mas nós somos chamados a lutar, sabe? Para uma nova criação, para criar uma nova realidade, tá? Eu estou me lembrando aqui de, se não me engano, é o Sebastião Salgado, que é um fotógrafo muito famoso no Brasil, que ele e a esposa compraram uma área, compraram um sítio que alguém, o dono anterior, havia desmatado tudo ao redor, tá? Agora eu estou na dúvida se é o Sebastião Salgado, eu vou procurar uma imagem. E aí, ao longo de alguns anos, ele e a esposa, sem nenhum incentivo do governo, eles reflorestaram toda a região, todo o sítio. E aí, se você procurar na internet, você encontra a foto anterior e a foto posterior, sabe assim? Cara, assim, isso é incrível, sabe? E muitos crentes não se atentam para isso. E eu me incluo entre eles. Eu sou alguém que sempre tem, assim, eu nunca fui de fazer algo assim, de estragar a natureza, por assim dizer, mas eu sempre fui muito pouco ligado à questão ecológica, sabe? E isso acontece com muitos crentes. E a gente não se atenta para o fato que a Bíblia diz que Jesus morre na cruz também pela criação, para redimir toda a criação, sabe? Todas as coisas nos céus e na terra. É isso que diz o versículo chave, né? O versículo tema dessa lição, Colossenses 1, 19 a 20. Porque aprove a Deus que toda a plenitude nele habitasse. Então a primeira coisa que ele diz aqui é que toda a plenitude de Deus habitava em Jesus. No Jesus andando por essa terra, tá? Jesus não tinha um pouquinho da divindade, né? Jesus tinha toda a plenitude da divindade. Mas olha só o que diz em seguida. Havendo feito a paz, ou seja, Jesus, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, a gente lembra de Coríntios, né? 1 Coríntios 5:20, que é o lema dos embaixadores, né? Que diz que Deus nos reconciliou consigo através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus há uma reconciliação entre nós e Deus. Mas essa reconciliação não envolve apenas nós, mas todas as coisas criadas no céu e na terra, tá? Então, Deus reconcilia consigo através de Cristo, não apenas eu e você, pecadores, mas a natureza, as estrelas, o céu, a lua, sabe? Os mares, os rios, as pedras, sabe? Os animais, as aves, tudo, sabe? Toda a criação é reconciliada através de Cristo Jesus. E essa reconciliação, essa redenção, ela será plenamente feita, sabe? No fim dos tempos. Quando a gente lê Apocalipse 21:1, vi novos céus e nova terra. É uma restauração cósmica, sabe? Não haverá mais pecado, não haverá mais maldição, nem em nós, nem na ordem criada, nem nas coisas que Deus criou, tá? Eu queria que esse estudo fizesse você abrir os olhos para que o Evangelho é muito mais do que a gente imagina. Tá? É muito, muito mais. O texto do John Bunyan aqui, Bunyan, né? Que é um batista, tá? Ele é o autor de O Peregrino, tá? Que é um livro maravilhoso. Se você não leu,
Se você nunca leu com seus filhos, se você tem filhos pequenos, adolescentes que estão aprendendo a ler, leia com eles O Peregrino. Tá? Você encontra, inclusive, versão ilustrada, né? Os meninos aqui em casa têm, tá? É um livro maravilhoso para crianças e para adultos. É o segundo livro mais vendido no mundo, atrás da Bíblia, tá? E foi escrito por um batista, tá? O John Bunyan. Mas o texto dele aqui não nos ajuda muito, tá? Ele fala aqui que Cristo, né, redime todos nós, toda a humanidade, todos os pecadores, tá? Mas ele não avança muito. O Vernon Pierre, tá? É que vai dar um texto muito legal. E primeiro ele começa falando algo que assim, é para você não subestimar esse assunto, tá? Porque a gente olha para o Evangelho e a gente pensa que é algo simples, tá? A gente olha para isso e pensa, mas isso eu já sei. Não, querido, você não sabe, tá? O que acontece é que você não tem noção da sua ignorância, tá? Em relação a esse assunto, em relação ao Evangelho. E aí ele fala disso, ele fala, muitas fotografias têm sido tiradas do Grand Canyon, tá? Mas nenhuma delas pode realmente lhe fazer jus. Aqui ele vai comparar o Grand Canyon. Ele fala que uma coisa você vê o Grand Canyon é através de fotografias, através de filmagens. Outra coisa é você ir lá. Você chegar na margem daquela coisa gigantesca que é o Grand Canyon. E ele fala, você chegar na margem do Grand Canyon já é uma experiência totalmente diferente de você ver aquilo por uma foto, tá? E mais ainda, tá? Mas você chegar na margem do Grand Canyon, ali na beirada, no guarda-corpo que tem ali e tal, nem se compara à experiência de entrar no Grand Canyon, porque você pode explorar aquilo lá por dentro, tá? Então é só quando você entra no Grand Canyon que você tem dimensão da coisa extraordinária e gigantesca que é aquilo, tá? Eu não conheço o Grand Canyon, mas eu posso falar isso em relação às cataratas do Iguaçu, tá? Eu morei, muitos anos lá em Foz do Iguaçu e você vai lá nas cataratas do Iguaçu, você vê as cataratas do Iguaçu por foto, nem se compara a estar lá e nem se compara a você descer perto da queda d'água. Tá? Nem se compara você descer e fazer o macuco safari e ir nos botes até debaixo das quedas, sabe? Então, é isso. E com o Evangelho é isso, sabe? O que acontece? O que acontece com o Evangelho é que muitas vezes a gente olha o Evangelho como se olhasse as cataratas do Iguaçu numa foto e a gente acha que conhece. Não, você não conhece, tá? Você não conhece o Evangelho de Cristo Jesus, tá? É como, sabe, você nunca viu o mar, tá? Você nunca viu o mar. Aí você vai, pela primeira vez, e você chega na praia e olha para o mar, e aí você vê aquela imensidão azul na sua frente, e você pensa, agora eu conheço o mar. Você diz, agora eu conheço o mar, tá? Aí você encontra com um marinheiro, o Hernandes de Lopes, conta essa, deixa eu dar os créditos aqui, né? Conta essa ilustração. Aí você desce, você vê um navio atracado, aí você chega perto de um marinheiro, sabe? Com o rosto todo queimado de sol, um cara que vive no mar. E aí você abraça aquele marinheiro e fala, nós conhecemos o mar. Muitas vezes a gente se comporta assim, sabe? Não, cara, você não conhece o mar, tá? Aquele marinheiro que passa a vida no oceano, que conhece o mar calmo e que conhece o mar furioso, e que já atravessou em centenas e centenas de tempestades, aquele marinheiro conhece um pouquinho do mar. E é só um pouquinho. Imagina o que você, que apenas pisou na areia, conhece. Sabe? Muitas vezes nós estamos como essa pessoa que apenas pisa na areia, olha para a imensidão e diz, eu conheço o mar. Muitas vezes nós agimos assim em relação ao Evangelho. Tá? Então, quando você pensar que conhece o Evangelho, pede perdão para Deus. Sabe? Fala assim, Senhor, perdoe pela minha ignorância. Tá? E me ajuda a conhecer um pouquinho do Evangelho. Me ajuda a entender um pouquinho da obra extraordinária
inimaginável, sabe? Fugiu a palavra aqui, sabe? Inescrutável, sabe? Que é a obra de Jesus nos redimindo dos nossos pecados na cruz do Calvário. E uma redenção que não apenas abarca todos os nossos pecados, mas uma redenção que abarca toda a criação. Jesus morre na cruz também pelas pedras, pelos rios, pelas estrelas, pelas cataratas do Iguaçu, pelo Grand Canyon, sabe? Pelos esquilos que estão andando por aí, tá? Essa criação que está gemendo sob o peso do pecado. Voltando do culto na quinta-feira, tinha um boi atropelado ali na MG10. Uma van bateu um boi e o boi estava lá, caído, ainda vivo, provavelmente com as pernas quebradas. Meu amigo, é a criação. A criação, as coisas que Deus criou com tanto amor, gemendo sob a maldição que nós trouxemos. E isso tudo começa a ser revertido na cruz do Calvário, através da obra de Jesus. Isso tudo começa a ser revertido através da igreja. Deus chama uma igreja que lute por uma redenção cósmica, que seja embaixador de uma redenção, sabe? A ideia dos embaixadores do rei, 2 Coríntios 5:20, é que nós sejamos embaixadores dessa reconciliação, mas não apenas da reconciliação entre os humanos e Deus, mas uma reconciliação que abarque todas as coisas, toda a criação e Deus, tá? Tem muita coisa aqui, eu anotei muita coisa aqui para falar, mas eu já estou falando há 22 minutos, é um tema assim maravilhoso, e nós vamos falar mais sobre isso, nós vamos pregar mais sobre isso. No final, aqui na página 25, eu coloquei diversos movimentos que questionam a existência de uma redenção cósmica, tá? O dualismo platônico, o aniquilacionismo da criação, escatologia dispensacionalista radical. São pessoas que não entendem dessa forma e que não compreendem que a existência de uma redenção cósmica, sabe? É tipo gente que fala, não haverá redenção cósmica, todo esse mundo simplesmente vai acabar, vai ser queimado, sabe? E eu já fui bobo bastante para pensar dessa forma, tá? Mas a Bíblia diz que a natureza espera a redenção, tá? A Bíblia deixa muito claro isso. Paulo, em Romanos 8, alguma coisa, vai dizer claramente que a natureza espera a redenção, tá? E a redenção que acontece em Cristo Jesus. Então, esse estudo vai trazer uma nova dimensão, sabe? Talvez não nova para você, talvez você já conhecia, mas vai trazer um aspecto muito grande da redenção, tá? Eu quero só mostrar aqui como que o estudo termina. O estudo termina dizendo que... Entendi aqui. Ele termina falando assim, né? Que a igreja não é uma observadora passiva no mundo, tá? Na verdade, a igreja é uma comunidade divinamente comissionada de pessoas cujos esforços fiéis neste mundo têm importância agora, enquanto proclamam e incorporam o poder redentor e renovador do Evangelho. E aí eu completo assim, em todas as dimensões e aspectos da existência, tá? Então assim, você pega lá o lema dos embaixadores, a divisa dos embaixadores, né? Que fala da reconciliação, que nós somos os embaixadores da reconciliação, tá? Nós somos os embaixadores da reconciliação, não apenas pensando nas pessoas, mas também pensando em toda a criação, tá? Então nós devemos, pela teologia, pelo evangelho, estarmos enganjados, sabe? Na redenção da natureza, sabe? Na recuperação de áreas desmatadas, na recuperação de rios poluídos, sabe? Na preservação de espécies,
tá? Sabe, a gente precisa se esforçar, da mesma forma como a gente se esforça para que as pessoas creiam no Evangelho e sejam reconciliadas com Deus, a gente deve se esforçar para levar essa redenção a todas as coisas criadas, tá? Ou seja, devemos ser emissários da reconciliação de Deus, inclusive com a natureza à nossa volta, tá? Então, se a prefeitura da sua cidade tem um projeto de recuperar uma lagoa, como lá em Confins, por exemplo, uma lagoa poluída, sabe? A gente apoia esse tipo de coisa, tá? A gente deve estar empenhado nesse tipo de coisa, tá? Porque é a natureza, sabe, desfrutando um pouquinho dessa redenção, sabe? Porque nós, a igreja, somos embaixadores, emissários, agentes, sabe, dessa redenção cósmica. Ok? Deu para entender? Se não deu para entender, você vai ler o seu estudo, tá? E amanhã, às 17h30, a gente vai conversar mais a esse respeito. Que Deus te abençoe.